pessoal, tudo bem? Tô de volta então, mais um Vida de Maquiadora. E hoje eu vou então falar com vocês como misturar as bases. E para misturas a gente vai precisar normalmente fazer na hora, porque a mistura você costuma fazer quando você não conhece a sua cliente ainda. E aí você precisa descobrir o tom dela ali na hora, porque você não tem uma base, vamos supor, de um tom que seja o tom dela. E aí você vai ter que misturar para conseguir achar o tom perfeito, para não dar aquelas diferenças, né, na foto ou mesmo pessoalmente. Que não tem nada pior do que você fazer uma maquiagem que a base, não colocando flash, mas que a base assim, você olha e você já vê que tem diferença. O flash envolve outros fatores, tá? Então não é exatamente o tom da base que vai influenciar nesse tipo de situação, quando envolver flash. Mas quando não envolver, você tem que ter escolhido o tom perfeito. Se você nunca viu a cliente, como é que você vai fazer? Normalmente quando você está começando, você não tem infinitos tons de base, então você nem tem como investir muitas vezes em muitos tons de base. Então o que você vai fazer? Você vai trabalhar, primeiro você vai comprar os tons básicos e os tons que você pode misturar para conseguir tons intermediários. E para você fazer essa mistura, você vai precisar normalmente, se a base for cremosa, em bastão, você vai precisar de uma espátula. Se a base for líquida, tipo essas aqui, se for em pump, aí você não vai precisar da espátulazinha. Eu gosto de misturar da seguinte forma: eu pego, quando a cliente é nova, eu pego esses potinhos, tá? Aqui é outra coisa. Eu pego esses potinhos, porque eu consigo lacrar e colocar uma etiqueta com qual tom eu fiz e que mistura eu tenho nesse potinho. Por que eu deixo no potinho? Porque pra conseguir a cor que eu preciso, às vezes eu acabo misturando mais do que eu precisava e sobra base. E aí o que eu faço? Eu vou jogar meu produto fora, que custou super caro? Não, eu vou deixar ele armazenado aqui, porque eu sei que esta base aqui eu usei na cliente X. Então da próxima vez que eu for maquiar a cliente X, eu sei qual foi a mistura que eu fiz, eu tenho ainda base, e se eu precisar maquiá-la de novo, eu já sei qual base que eu vou usar. Então sai mais vantagem se você fizer da seguinte maneira: se for uma cliente que você vai maquiar sempre, que você sabe que vai fazer parte da sua carteira de clientes, ou do salão onde você está maquiando, ou se o público do salão que você está maquiando, se o público do bairro, se o público da cidade, do estado, do país, ou qualquer coisa, for daquela base que você teve que misturar para conseguir chegar naquele tom, aí você vai e compra uma base naquele tom, porque você já fez a mistura, você sabe que você vai usar muito, aí não compensa você ficar misturando, compensa você comprar o tom certo. Como você já vai ter ele no seu potinho, é só você chegar em casa e procurar o tom que seja aquele lá, mas numa base já pronta, vamos dizer assim. Se for uma base que você usou uma vez, que você passou um mês, 2 meses, você não teve mais ninguém com aquele tom de pele para maquiar, aí você vê que não compensa você investir naquele tom de base, porque você não tá usando com frequência. E como eu falei, investimento em base é alto, assim, a base boa ela custa caro, quer dizer, custa caro, então é um investimento alto e não dá pra você a cada cliente comprar um tom de base, a não ser que você cobre absurdamente caro e já tenha condições. Mas tô falando pra quem tá começando, que normalmente não tem como comprar mais de 5 tons de base, vamos dizer assim. Então tá, aí a gente vai deixar e fazer nossa mistura no potinho. Vai ficar tipo isso aqui, tá vendo? Mas esse aqui é o outro, foi a Vanessa Nóbrega que me mandou pra testar essa base. Mas é só pra vocês entenderem que esse potinho vai ficar tipo desse jeito aqui, com a etiquetinha. E aí eu vou saber quem eu maquiei usando esse tom, que tom eu fiz aqui, o que eu usei pra fazer esse tom. E aí, vamos supor, vou dar um exemplo. Eu aqui na Mary Kay, que são as bases que eu gosto mais de usar quando eu quero uma pele impecável, eu tenho a Beige 1, a Beige 5 e a Bronze 1, e todas são acabamento mate. O que acontece? Se eu for maquiar uma menina, uma mulher, uma senhora
que eu tive que misturar a bronze 1 e a beige 5, porque a bronze 1 tava um tom acima e a beige 5 tava um tom abaixo. Eu tive que fazer a mistura para conseguir o tom perfeito. Eu vou voltar na Mary Kay, se, como eu falei, for um tom que eu tô usando muito, vou voltar na Mary Kay, vou procurar a base que fica entre as duas e vou comprar. Mas, se não tiver esse tom, aí você vai ter que fazer misturas ou você vai procurar em outra marca, que também é uma opção. Já no caso, vamos supor que eu tive que misturar a beige 1 com a beige 5. O que eu vou fazer? Eu vou procurar, eu vou calcular mais ou menos da seguinte maneira. Se eu usei mais da beige 1 na mistura, quer dizer que a menina é mais clara do que a beige 5. Se eu usei mais da beige 5 do que da beige 1, quer dizer que ela tá mais perto da beige 5. Então ela é um pouquinho mais bronzeadinha. Aí o que eu vou fazer? Dentro aqui dessa variação de beiges, eu ainda tenho o 2, o 3 e o 4. Aí você vai me perguntar, mas e aí, são 3 tons, qual que eu vou comprar? Se você colocou a mesma quantidade das duas, aí você compra a beige 3. Se você usou mais da 5, você compra a beige 4. E se você usou mais da 1, você compra a beige 2. É uma coisa bem fácil de deduzir, mas às vezes as pessoas acabam não tendo muito essa noção. E outra dúvida, o que eu faço se, vamos supor, eu precisar da bronze 1, a menina é o tom bronze 1, só que a base ficou meio pesada nela, o que eu vou fazer? Eu vou usar menos produto? Eu vou usar menos produto. E onde eu vou diluir esse produto para conseguir espalhar pelo rosto todo, só que em menor intensidade, porém sem sair daquele tom? Eu vou usar um hidratante, e aí eu vou colocar um pouquinho a mais de hidratante e um pouquinho da base. Porque, como o hidratante é incolor, ele não vai alterar o tom da base, ele só vai alterar a cobertura e a intensidade desse tom na cobertura. Então, se a base, como eu falei, sei lá, se a bronze 1 tá muito escura, você tá trabalhando o tom errado. Se a bronze 1 tá ok, só que quando você aplica ainda dá uma diferencinha, não no tom, mas assim, putz, parece que tá um pouquinho mais bronzeadinha no rosto do que no pescoço ou no corpo, aí você vai aplicar um pouquinho, vai fazer essa misturinha do hidratante com a base e aí você vai aplicar. Dessa forma você suavizou um pouquinho a cobertura e aí você vai ver que a base vai se misturar melhor com a pele. Como você não alterou o tom de correção tá certo, é só a cobertura que vai ficar um pouquinho mais leve e você vai conseguir fazer o seu trabalho perfeitamente. Sobre os tons, eu quero mostrar aqui uma coisinha dentro da própria marca, tá? Como é que eu vou saber quando um produto é mais rosado do que o outro? Muito fácil, ó. Por aqui vocês conseguem ver. Deixa eu ver se tá focando. Aqui. Essa base aqui é mais rosada do que essa aqui. Quando eu aplico na minha pele, eu consigo perceber nitidamente que essa base, apesar de ser bem clarinha, ela não tem fundo amarelo. Já essa aqui, ela tem um fundo mais areia, mais amarelinho. Tanto é que o nome dessa base é Sandy. Já essa aqui é a porcelana. Então eu consigo perceber, quando eu aplico, a diferença desses tons. Outra coisa que deve ser, assim, bem vista quando você vai maquiar alguma pessoa, quando você vai se maquiar, qual é o tom da sua pele. Então, assim, o fundo da sua pele, ele é amarelado ou é rosado? Por que isso é importante você saber? É frescura para sair em foto? Não é. Eu vou explicar. Quando você aplica, por exemplo, se eu sou mais amarelada, aplicar em mim uma base de fundo rosado, a minha pele fica meio roxa. Não entendam roxo como tipo esse roxo. Só que quando você olha a transição de onde tem base para onde não tem, você consegue perceber claramente onde tem base. Porque dá meio que parece que aquela região
ela tá com uma camada diferente do resto do meu corpo. Mesmo que eu acerte o tom, o fundo vai ficar diferente. E você consegue perceber isso assim, só de olhar, não precisa de foto, não precisa de nada. Quando você olhar, você vai conseguir ver que tá errado. Vou dar um exemplo com as minhas bases da Elf, só pra mostrar como é que fica, tá bom? E aí vocês vão entender o que eu tô falando sobre essa prova. Eu vou começar aqui com a base da Avon. Essa base aqui não é o meu tom, tá bom? Então, ó, eu vou colocar um pouquinho no meu braço, pra vocês poderem ver, e um pouquinho no meu rosto. Ó, por aqui vocês já estão vendo que não é meu tom. Eu sou amarela, sim, mas esse tom tá muito mais claro que eu, ok? Então eu já vi que não é meu tom, ó, por aqui também dá pra ver. Aí eu vou passar pra base porcelana, que seria, então, uma mais escurinha, não muito mais, só um pouquinho mais escurinha. E vamos lá, vou aplicar um pouquinho no meu braço. Essa já tem o fundo um pouquinho mais rosinha. Ó, vocês vão ver que ela tá bem mais harmônica com o meu tom de pele, apesar do fundo rosadinho. Não é um fundo rosa, é um fundo um pouquinho mais salmão. E na verdade, esse aqui é o meu tom ideal. Agora eu vou passar pra vocês o tom Sandy, que eu falei que é bem mais amarelinho, só que ele é mais escuro. Então eu vou passar aqui e vocês vão poder ver. É um tom mais bronze. Ó, ele dá certo? Dá. Só que ele é um pouquinho mais escuro. Tá? E aí, vamos lá. Passar pra... Assim, eu não vou passar em mim um tom mais escuro, porque, como vocês estão vendo aqui, mais escuro que isso é óbvio, é nítido que não é o meu tom, né? Agora eu vou passar aqui as da Mary Kay pra vocês verem, então, também, como é que é fácil eu perceber essa diferença. Vou passar aqui a Beige 1 primeiro. Tô sem espelho, então me dei um minuto que meu espelho tá na mesa. Ó. Aqui eu passei a Beige 1. Que é o meu tom certo. Agora eu vou aplicar um pouquinho da Beige 5. Que é mais amarela. Também é um pouco mais bronze. Ela é mais quente, vamos dizer assim. E eu não vou aplicar o tom bronze, como eu já falei pra vocês, porque ele é bem mais escuro que o meu tom, ok? Então, ó, por aqui vocês conseguem ver a diferença. Essa primeira base de cima aqui, ela é um tom bem amarelão. Ele não funcionou pra mim. Depois eu vou tendo os tons que vão pender um pouco mais pro rosado, até chegar na Mary Kay, que é um tom mais neutro. Mesma coisa aqui no rosto, ó. Aqui eu tenho o bronze 1. Aqui tá concentrado, então parece que tá bem mais claro, mas ela dá certo pra mim quando eu espalho. E aqui eu tenho a bronze 5, ó, que tem um fundo mais quente, então em mim ficou meio laranja. Mas se eu passar numa menina mais bronzeada que eu, não vai ficar laranja, aí vai dar o tom dela. E a mesma coisa aqui, ó. Aquela base que eu falei da Avon, que é bem amarela. Aqui aquela base da Elf, que dá certo em mim, que é um tom um pouquinho mais... um bege bem clarinho, quase um rosado, mas não chega a ser rosado. E aqui o tom que é mais areia, que é um mais dourado, que também não dá certo em mim, porque fica uma pele mais queimadinha. Como vocês viram, é fácil demais de identificar os tons, gente, não tem dificuldade. E eu vou fazer uma mistura aqui só pra vocês verem, tá? No meu potinho. Então, ó, vou colocar aqui. Agora que a gente já identificou que cor é o que, vamos supor que eu não tenho o tom da pessoa. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou fazer a mistura. Vamos supor que a pessoa, sei lá, ela é uma morena clara. Então, eu não teria uma base pra morena clara. Eu vou pegar essa base que eu tenho, que é pra pele negra. Vou colocar aqui um pumpzinho dela, ó. Certo?
E aí, o que eu vou fazer? Da mesma linha, eu vou pegar um pouquinho mais claro que eu tenho, que é aquele tom mais areia, e ó, vou colocar aqui. E aí, eu vou vir com um pincel de cerdas sintéticas e vou, ó, misturar essa base dentro do potinho aqui. Aí eu vou mostrar pra vocês como que ela vai ficar. O meu tom original é esse aqui, que eu vou aplicar aqui agora pra vocês poderem ver. Meu tom original é esse aqui, certo? O meu tom intermediário de mistura, quer dizer, o meu tom mais claro da mistura é esse aqui. E o tom que eu consegui fazer com a minha mistura, que eu vou mostrar aqui pra vocês, é esse aqui. Estão vendo? Ó, acho que dá pra vocês verem bem. Que eu fiz uma base bronze, só que ó, um bronze um pouco mais clarinho. Estão vendo? Ficou mais perto do bronze do que da cor mais clara. Então, se eu quiser fazer um tom um pouquinho mais claro, é só eu colocar menos dessa base bronze, mas como eu já coloquei bastante, era só eu colocar um pouco mais da base mais clara, que eu vou fazer isso agora aqui pra vocês poderem ver. Aí eu vou misturar de novo. Estão vendo? Esse tom, o primeiro tom que eu usei foi o marrom mais escuro. Criei esse do meio e esse aqui do canto de baixo é o tom mais claro que eu misturei. Aí eu coloquei um pouquinho mais do claro e ó, eu tive uma morena mais clarinha, aqui eu tenho uma morena bem clarinha, só que ela não chega a ser tão amarelinha quanto essa. Então, como vocês viram, é tudo questão de quantidade que você utiliza na sua mistura. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês como fazer com o hidratante. Aqui eu tenho a base inteira, concentrada, que eu vou fazer um swatch aqui também. Ó, tá aqui, essa é a base sem diluir. Vou pegar um pouquinho do meu creme da Mary Kay. Peraí que não tá bem. E vou colocar aqui pra misturar com a minha base, tá? Vou aproveitar o creme, né? O que eu vou fazer? Tá aqui. Eu vou misturar esses dois produtos. Aí eu consigo esse tom. Estão vendo? Ó, aqui é a base inteira e aqui é a diluída no hidratante. Eu consigo clarear quanto eu quiser, ó. E aí, se você achou que ficou, tá muito clarinho, é só você ir fazendo assim, tá vendo? E aumentando, ó, a proporção de base para hidratante que você consegue chegar no tom. Isso você pode fazer com as suas bases mais escuras. É uma ótima opção também para você misturar e alcançar o tom ideal que você precisa. E aí, ó, como eu falei, mais uma vez, a gente tem mais um tom pronto, estão vendo? Então eu já tenho mais duas bases novas, mais dois tons diferentes que eu mesma preparei. E é interessante você misturar bases sempre usando bases da mesma marca, para você não criar nenhum tipo de reação. Porque essas bases, quando tem a mesma composição, tem menos chance de você criar algum produto que faça mal para a pele da sua cliente. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que tenha esclarecido as dúvidas de quem precisa misturar os tons e não estava sabendo como. E se você gostou, dá um like para ajudar na divulgação. E se quiser mais alguma dica, só comentários. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Tchau!